Fala pessoal, vocês já se perguntaram se vale a pena manter um carro antigo por causa do custo de manutenção? As pessoas acham que o custo de manutenção fica mais em conta, que as peças ficam mais baratas, mas e aí? Será que isso aqui é um mito, é uma verdade, Osmar? Tem mitos e verdades aí nessa história. E a gente vai desvendar tudo isso para você agora, então roda a vinheta! Para começo de conversa, a gente vai delimitar aqui o que é considerado um carro antigo para esse vídeo que a gente está fazendo aqui, Osmar. Se a gente for olhar pelo lado das montadoras, 10 anos, que é o tempo que elas estipulam, é estipulado por lei, para elas continuarem produzindo a peça do carro depois que ele terminou de fabricar. Mas vamos considerar aí pelo IPVA, né? Que o carro, quando atinge 15 anos, isenta IPVA e a gente já considera como carro antigo. Então, 2010 para baixo, carro que a gente vai utilizar aí como via de regra. E carros que a gente comumente vê nas ruas, tá? Então a gente não está falando aí de carros importados, a gente não está falando aí de veículos que são relíquias, placa preta e tudo mais, porque isso aí já é um outro viés. A gente está falando de Corsa, de Celta, de Gol, de Palio, Uno, Fiesta, são carros Peugeot. Que a gente vê. Peugeot não. Brincadeira. Peugeot sim. Peugeot foi muito mal falado, mas na verdade é um carro bom, né, Osmar? Sim, a gente conserta a Peugeot aqui, o carro chega aqui e não tem problema fazer manutenção. Falar não. Mas é isso, pessoal. Então, vamos agora para os mitos e verdades sobre manutenções de carros abaixo de 2010. Carros considerados antigos pelos Detrans da vida aí que isentam os IPVAs, né? Bora lá, Osmar. Peça de reposição para carros antigos são mais baratos. Isso aí é um mito ou é uma verdade? Se você for relativizar, é um mito. Porque algumas peças de carros antigos vão ser um pouco mais baratas que a dos carros novos, mas em suma o preço continua igualitário. E dependendo do veículo, se esse veículo não saiu muito no mercado, então você não tem muita oferta. Portanto, quando você tem aí uma demanda, essa demanda vai sair um pouco mais cara, tá? Não é uma peça que é fácil de encontrar. Mas pegando o viés dos carros populares, a gente sabe que peça genuína ela pode até ficar um pouco mais barato porque vai ficando obsoleto e tudo mais ali no estoque, e aí às vezes as montadoras, as concessionárias abaixam os preços para escoar, mas não é bem assim. Até porque a gente está falando de carro até 2010, mas tem peças de veículos de 2010 para baixo que são utilizadas em veículos até 2015, 2016, 2017, né, Osmar? Sim. Porque às vezes o carro vai mudando ali a forma, o facelift dele e tudo mais, mas ainda assim continuam aquelas mesmas peças de motores que já existiam há muito tempo no mercado, né? Vamos tirar como exemplo o Logan, que desde o Clio em 2001 até agora, 2023, usa a mesma bandeja, suspensão, praticamente tudo igual. Então, você não pode esperar que aquela peça ali vai ficar obsoleta na concessionária, porque é uma peça que tem uma ampla compatibilidade com vários modelos de carro daquela montadora, né? Você falou, tem aí, Fiat, por exemplo, desde 2000, acho que desde 97, 98, quando lançou o primeiro Siena, até hoje mudou muito pouca coisa, a maioria das peças é igual. O Fire, né? O Motor Fire, mudou para o Fire Evo ali, mas tem muita coisa que é igual do Fire. Sim, veio mudar agora nos últimos modelos, que mudaram algumas coisas, mudaram o pivô ali um pouquinho diferente, mas em suma, mais de 15 anos fabricando a mesma peça. Então, isso aí é um mito. Carro antigo pode ter peças com preço caro, sim. E também tem casos em que a gente pega carro com um pouco mais antigo, que a peça é mais cara do que o carro mais novo. Outra coisa, Osmar, que muita gente acha que é verdade. A mão de obra para realizar um reparo num veículo antigo é mais barata do que um veículo novo. E aí?
Esse é um mito muito grande. A mão de obra, ela é de acordo com o tempo que você vai demandar para executar um serviço. E alguns carros antigos demandam muito mais tempo de serviço que carros novos. Quanto tempo mais ou menos eu levo para trocar um coxim do motor do lado direito de um Onix? De 30 minutos a 1 hora. Quanto tempo eu levo para trocar um coxim do motor do lado direito de um Celta? Aí vai demorar, se você conseguir com muita proeza fazer isso em 2 horas, você é muito bom. Então, a mão de obra, ela é a mesma, ou é o mesmo mecânico que vai pegar o Onix, ele vai receber também o Celta, porém, no Celta, no caso do coxim, ele vai demorar o dobro ou às vezes até 4 vezes mais, né? Se a gente comparar aí meia hora para trocar o coxim do Onix e 2 horas para trocar o do Celta, a gente está demandando 4 vezes mais tempo do reparador para realizar um serviço num veículo que é mais antigo, né? Com certeza, um veículo foi fabricado até 2015, eu acho, no máximo. Até 2015. Então, assim, o que acontece? Que muita gente acha que é uma verdade, e isso não é. Agora, de fato, é uma verdade o diagnóstico para esses veículos. Geralmente, os veículos mais novos, que tem mais eletrônica embarcada, o diagnóstico ele fica mais caro, né, Osmar? Porque a gente precisa usar de equipamentos e equipamentos que custam caro para poder, às vezes, descobrir o defeito do carro. E aí você tem cursos, capacitações dos técnicos, dos reparadores, ferramentas, e isso torna o diagnóstico mais caro. Mas a execução, independente de qual carro é, o reparador, se você quiser, leve numa oficina de confiança, se for aqui em Manaus, traga para a box, tá? Mas a gente sempre vai precificar a mão de obra, e o correto é de acordo com o tempo que você vai levar para fazer o reparo, né? Sim, é assim que funciona. Outra coisa que o pessoal fala muito, Nelson: carro antigo quebra menos. É mito ou verdade? De certa forma é uma verdade, né? Aí a gente vai, não vamos nos delongar muito, mas normas ambientais, controles de emissões deixaram os carros mais frágeis, por eles serem mais ajustados, né, Osmar? Então, assim, um motor AP quebra com muito mais dificuldade do que um EA211. Com certeza. E aí a gente está falando de um Gol 2004 e um Gol 2021, 2022, né? Dependendo do motor também, né? Porque tem o EA111 e tudo mais, mas falando do AP. Então, os veículos, eles, por conterem todas essas normas ambientais, legislações que as montadoras têm que atender, eles se tornaram um pouco mais frágeis com relação a isso. Então, eu tenho aquele motor a diesel lá, MWM, que não quebra nunca. E aí agora eu tô com o Hilux, tô com a Amarok, a porrada nas oficinas. Porque agora tem controle de emissão, tem o refluxo dos gases, né? Então tudo isso é peças a mais. O controle de emissão ele é muito, muito mais exigente, então faz com que os carros estejam aí com as peças que vão dar defeito com muita facilidade. E aí assim, é só você comparar, por exemplo, um Argo com um Uno, de preferência se tiver escada no teto, hein? O Uno não quebra, velho, o Uno não quebra. Tudo bem, são confortos diferentes e tudo mais, mas antigamente os veículos eles não tinham tanta exigências tanto para normas ambientais quanto para conforto também. Hoje você pega um carro muito confortável, a suspensão mais ajustada e tudo mais. E antigamente os carros, eles eram realmente, a função do carro era te locomover, né? Então tem isso sim. Os carros mais antigos, eles são realmente um pouco mais duráveis por conta de que hoje, além das normas ambientais, o conforto está muito atrelado, e para o conforto, para o carro ser extremamente confortável, ele acaba sendo um pouco mais sensível. E a parte de segurança também, a parte de segurança deixou os carros muito mais frágeis. Até porque, por exemplo, você pegava um Opala e batia, o motorista morria, porque a absorção do impacto pela lataria, pelo chassi, era muito pouca. Então, isso passava para o motorista. Não tinha airbag? Não tinha airbag, não tinha nada. Hoje você pega um carro moderno, você vê que quando ele bate,
ele amassa todinho. Aí muita gente acha que isso é um defeito, mas se você estivesse lá dentro, você ia entender que isso é uma qualidade, porque toda a energia do impacto está sendo absorvido pela lataria e não por você que está lá dentro conduzindo, né? Aí você vai ter o cinto de segurança e o airbag para te salvar, né? Com certeza. Então, verdade. Mais uma pergunta, Nelson. É mais barato manter um carro antigo? Depende muito. Por exemplo, se você tiver aí um Vectra, né? Você vai gastar pra caramba para fazer uma transmissão automática. Se ela quebrar, vai variar muito. Se você tiver um Uno pelado daqueles quadrados, a manutenção é barata. Né? Agora, se você tiver um carro automático, por exemplo, que dê um problema no câmbio, aí, meu amigo, você vai gastar muito. Primeiro porque são peças que faltam no mercado e aí tem pouca oferta e tem uma demanda desses carros que acabam inflacionando o preço, né? Além disso, Osmar, consumo de combustível. O carro antigo ele tem um consumo de combustível bem elevado em relação aos carros mais novos, né? Então, para você fazer o mesmo trajeto hoje com um carro mais novo e um carro mais antigo, você vai ter um custo maior de combustível no carro antigo, né? Com certeza. Com relação ao IPVA, a gente já falou até no início do vídeo, você não vai pagar. Custa menos? Custa zero, na verdade, né? Custa zero. Mas e seguro, Osmar? Na tua concepção, você acha que a seguradora é mais fácil fazer um seguro de um carro novo ou de um carro antigo? De carro novo. Algumas seguradoras nem aceitam carro antigo. Dependendo da idade, eles não aceitam para fazer seguro. Por quê? O que acontece? Aí volta naquele viés que a gente já falou. As peças não são mais baratas pelo carro ser mais antigo. Porém, o valor de mercado do carro é menor. Então, uma batida, uma colisão, algo do tipo, a probabilidade desse carro ser considerado um PT é muito grande, né? Você imagina que você tem aí, voltando ao Uno quadrado lá, valor de 15 mil reais de tabela FIP. Você vai fazer um seguro e o carro bate de frente. Para a seguradora, um capô, um para-choque, os faróis, eletroventilador, radiador, alma, com certeza isso vai chegar nesse valor facilmente, né, Osmar? Aí, PT. Então, para a seguradora, não compensa, né? Não vale. Além do fato de que esse carro, por ser mais antigo, ele está mais susceptível a dar algum problema e causar uma pane e acabar usando seguro, né, para o guincho e tudo mais, né? Outra coisa, Osmar, que a gente escuta muito é que o meu carro é mais antigo e para pagar um valor de mão de obra mais em conta, eu vou levar ali no Tião da esquina e aí ele vai resolver. Será que isso aí é interessante? É realmente mais barato? Pode ser mais barato e acabar custando bem mais caro. Esse que é um problema que às vezes a gente pega muito aqui, né? Um carro mais antigo e aí quando a gente vai... Porque assim, a nossa função é trazer a originalidade do carro, o pleno funcionamento dele. E acontece que quando a gente começa a entender sobre aquele carro, aquele problema, a gente começa a achar fio solto, gambiarra. Um relé que parou de funcionar, ligaram um relé por fora, puxaram um fio para ligar uma outra coisa, para ligar um compressor, porque parou de funcionar, sei lá, o pressostato. Aí vai. Inclusive, todos esses exemplos que a gente está dando foi dessa semana que a gente já pegou aqui, né? A gente pegou... tira a válvula termostática. Válvula termostática é erro de engenharia, o pessoal fala. Não precisa daquilo ali, né? Não precisa não. Mas é esse que é o problema, porque chega num nível, às vezes você levando para uma pessoa só por conta do preço, chega num nível de gambiarra no seu carro, que para você reverter, sai caro. Vai ter um custo bem grande. Vai ter um custo bem grande. Então, essa conta realmente compensa? Você acha que compensa, Osmar? Rapaz, não compensa. E lembrando que o carro antigo ele é um carro que é muito mais fácil de mexer. Carro que geralmente não tem ABS, não tem airbag, muita coisa de eletrônica. Módulo de carroceria. Módulo de carroceria a maioria tem, mas não tem sistema de controle de estabilidade, parte de direção elétrica, que é uma coisa muito mais... mais para o carro japonês que tinha direção elétrica antigamente. Então
De certa forma é uma manutenção mais fácil, mas se você não levar para uma pessoa que vai fazer as coisas direitinho, manter a originalidade do teu carro, ele vai fazer um serviço que depois vai te dar uma dor de cabeça. Então, não compensa. Procura uma oficina de qualidade, veja a reputação no Google, tá? Inclusive, se for aqui em Manaus, mais uma vez, reitero, a Box, só para você dar um Google lá e pesquisar sobre o nosso índice de satisfação, que graças a Deus é altíssimo, né, Osmar? A gente atinge os patamares melhores, elogios maravilhosos sempre. E para você que ficou até o final desse vídeo, se você tem um carro antigo, comenta alguma coisa que a gente deixou de falar, ou se você concorda, não concorda, sua opinião é muito importante pra gente. Além disso, caso você queira adquirir o seu primeiro carro, um carro um pouco mais antigo, ou até um carro mais novo, a gente tem, por exemplo, um vídeo de como não comprar uma bomba, coisas básicas que você precisa saber. Além disso, a gente tem veículos bons até 30 mil reais, né, Osmar? Sim, tem Tudo boas isso no dicas. canal, né? A gente também tem, se você quiser gostar de acompanhar os nossos conteúdos, a gente também tem um vídeo aqui falando sobre a diferença da gasolina, do etanol e do biodiesel. E é isso aí, gente. Nós somos um canal novo, estamos começando agora, mas tem vídeo novo toda semana. E, por favor, por gentileza, curte, comenta e compartilha, pelo amor de Deus, né, Osmar? Isso ajuda tanto, incentiva tanto a gente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative as notificações e fique acompanhando. Toda semana tem conteúdo novo e coisas muito interessantes para vocês aí. É isso aí, fomos!